Bom dia! Estou na minha terrinha. Povo acriano que está aí me ouvindo, povo de Rondônia, Santa Rita, São Paulo. Meu abraço. Minhas mulheres e minhas crianças nas invasões. Saudades de todos já. E é um prazer muito, muito grande estar aqui com vocês. Primeiro por estar viva, né? O Ben estava orando por mim esses dias, né? Sempre ora, né? Mas eu falei, Ben, ora mais hoje. E o Ben é o Daniel Batistella, meu marido, amém? Que já virou nome, né? E ele começou a orar assim, Senhor, obrigado porque o Senhor livrou a Ben tantas vezes da morte. E foi fazendo uma lista de todos os livramentos, né? Ela não sabia nadar, a canoa virou e ela caiu, não morreu. E aí foi. E às vezes a gente se esquece de tudo que Deus tem feito por nós, né? Então eu tenho muita gratidão por estar viva aqui e não estar aí nesse cemitério, né? E muita gratidão a Deus por você estar aqui. Eu tenho um carinho e uma admiração muito grande pelos pastores, pastor Mário, pastora Lazinha, pastor Marcos, sua esposa. São pessoas que alegram o coração de Deus. Pessoas que alegram o coração de Deus. Porque não vale a pena você viver nesse mundo se não for para alegrar o coração dele. Porque se você alegra o coração dele, você está bem. Se você não alegra, você não está bem. Não é? Então só vale a pena viver para alegrar o coração dele. Eu não tenho nenhum problema ficar o dia todo aqui ministrando vocês. Nenhum. Já passei 4, 5 horas ministrando, não senti nada, ainda com dengue. Mas tomando uma aguinha de coco, né? E eu gosto, né? É um prazer falar das coisas de Deus. Então, mas nós vamos lá no livro de Hebreus. Primeiro, Deus tem ministrado muito minha vida, né? Principalmente esses primeiros versículos. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12. Nós vamos iniciar com o primeiro versículo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Fazemos o que, irmãos? Não é passos lentos? Não? Para correr? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o que, irmãos? Mais alto. Suportou o que? Por quê? Por causa de quem? Por causa de mim, de você e da humanidade. Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Depois você estuda todo o capítulo, o livro na sua casa, que é uma bênção, amém? Então nós temos aqui
O capítulo 11 de Hebreus, quem já leu e meditou, levante sua mão. 11, capítulo 11. É uma galeria da fé. Então, quando eu ministro esses poucos versículos, é como se eu estivesse ministrando a Bíblia toda. Porque começa falando de Abraão, né? Pela fé Abraão, né? E vai falando desses homens e mulheres que eram iguais a você e a mim, né? Não eram deuses, eram homens que lavravam a terra, mexiam com madeira, serviços assim, né? Não ficavam sentados hoje, como a maioria do trabalho hoje é sentado, né? Sentados. Você vai plantar, você senta na máquina. Você vai colher, você senta na máquina. Não é assim? Já é sentado. Então, eram pessoas que eram bem experimentadas no trabalho, as mãos bem gastas, né? Uma vez, a gente ainda estava na aldeia, né? Nós moramos 15 anos numa tribo. E nós fomos ministrar numa igreja aqui em São Paulo. E contando as histórias na aldeia. Pastor, no final, ele falou, deixa eu ver suas mãos. Porque fazer tudo que você faz lá, acho que ele não estava acreditando, né? Vocês sabem que eu sou caçadora, né? Eu tive que aprender a caçar com as banauás, porque de todas as tribos que há em toda a região amazônica, que são mais de 200 etnias, troncos linguísticos diferentes, somente as banauás são caçadoras. E onde eu fui parar? E Deus falou, aqui você precisa ser uma banauá. E eu relutei ainda por 2 anos, porque eu ficava imaginando correr no meio da selva, mata virgem, enfrentar o nosso problema maior, a cobra, né? Que elas se escondem, e eu não escapei dela, né? Então eu ficava, eu não, ainda sem arma. O bem ainda caçava com arma, eu não. A gente saía com as mulheres. Não dá para contar como que era a caça agora, né? E ele queria ver minhas mãos. E ele viu que estava grossa, né? Tinha máquina de lavar. Nossa máquina de lavar era o pau homo. Já ouviu falar? Eles usam um pedaço de pau para bater na roupa. Pau homo. E aí, eram homens assim, pessoas assim que Deus chama. Então é uma galeria da fé. Se você não conhece ainda, se você não meditou, vai fazer muito bem para você. E aqui não relata, porque no primeiro versículo ele fala, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Está falando do capítulo 11, dessas vidas que se entregaram e não mediram esforços para obedecer. E nessa lista ainda não estavam os feitos dos apóstolos. Você sabe como os apóstolos morreram? Eu não posso só listar aqui agora, que não é possível. Mas o primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado. Diz que é a pior morte que tem, por amor a Deus. Paulo, quem sabe como Paulo morreu? João Batista, Pedro, não se achou digno de morrer como o Senhor. Ministra muito minha vida esses homens, muito. E da ressurreição do Senhor até hoje, tem um livro que chama Heróis da Fé. São mais ou menos uns 20. Foram queimados,
por proteger essa palavra, por pregar. Então, inúmeras pessoas, uma nuvem mais grande, mas uma nuvem tão grande de testemunhas, para a gente se espelhar e olhar, ficar animado e obedecer a Deus. Que eles não mediram esforços para fazer o propósito de Deus. Então vamos lá. Nós estamos ainda numa pandemia. Nós perdemos algumas pessoas queridas lá em Rio Branco. Pessoas assim que foi muito difícil, sabe? Superar por causa da pandemia. Pessoas novas, grávidas, profissionais na área de saúde, amigos, pastores, pastoras. Voltaram para a casa do Pai, pastores. Voltaram para a casa do Pai. E nós ficamos, né? E Deus tem te livrado, amém? Você pode dar uma glória a Deus porque você está vivo. E aí nós estamos vivendo algo que a humanidade nunca viveu. E nós não podemos esperar coisas melhores daqui para frente. Nós não estamos aqui para fazer qualquer coisa. Nós não estamos aqui para fazer qualquer coisa. Nós não estamos aqui para fazer a obra de Deus de qualquer maneira, olhando para o seu achismo. Mas nós estamos aqui para entender qual é o propósito de Deus da sua vida. Essa carreira que está proposta para nós. E viver. Você é muito precioso. Eu estava olhando para esse menino tão jovem. Queria ter a idade dele. Para fazer mais, para ter mais energia. Porque agora as peças começam a se gastar, né? Estava conversando com a pastora. As peças começam a se gastar. Então, no meu espírito, eu tenho 18 anos. Quando eu me converti aos 18 anos, parei aí. 18. Vontade de correr o mundo e falar todas as línguas possíveis para ministrar o Evangelho. Estava conversando com o pastor que nós podemos ter uma igreja hoje, vamos chamar Fonte de Vida, nos 4 cantos da terra através de lives. Mas precisa alguém aqui para traduzir, né? Um intérprete aqui para o inglês, né? Que alcança bastante. Amém? Porque hoje Satanás está discipulando as nações pelo celular. E a igreja vai perder? Não. Estou muito feliz que vocês estão fazendo, né? Os cultos assim, não é para parar. Mesmo que volte à normalidade tudo, não é para parar. Porque tem pessoas hoje que elas não querem mais se agrupar nada. Elas não querem mais frequentar igrejas. Há um grupo muito grande, mas que elas sejam ministradas, né, através das lives. Então nós estamos vivendo outros tempos. Estava comentando com uma pessoa aqui também, falei, olha, nós trabalhamos com muitas crianças, mas muitas grávidas, muitas crianças, Brasil e fora do país. Você pode acompanhar quantas crianças você quiser, quantos jovens, quantos adolescentes pelo celular. Ser a mãe que ela não tem, ser o pai que ela não tem, o irmãozinho que ela não tem para dar uns carão. Teve celular. Nada pode te impedir hoje de você entender o propósito de Deus e viver esse propósito. Nada. Nada. Mas tem 2 problemas que é citado aqui que pode te prender, que são os embaraços e pecado. Embaraços e pecados. Embaraços
ele faz você parar no meio do caminho. Mas o pecado, ele faz você andar para trás. E nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo, porque a nossa vida é muito preciosa. A sua vida é a sua maior moeda. É a sua maior moeda. Você não pode gastar ela assim, do jeito que você acha. Porque o melhor investimento é você entender a vontade de Deus e não deixar nada te atrapalhar. Nada. Quando eu ando, né? A gente vem para Santa Rita, visita os vivos, aí nós vamos lá no cemitério. Claro, né? Não tem ninguém mais lá, então tudo para a glória. Mas a gente vai lá e a gente anda e a gente vai lendo os nomes nos túmulos e a gente conhece quase todo mundo, né? E outro dia eu estava lá e eu falei, nossa, você já está aqui? Né? A gente não tem muita notícia da cidade e às vezes as pessoas morrem, a gente não fica sabendo. Eu falei, você já está aqui. Mas não triste porque ela já está lá. Mas a minha pergunta, será que ela viveu o propósito de Deus? Você vive o propósito de Deus na sua vida? Hoje tem muitos cristãos que eles são tristes. Muitos cristãos que vivem com remédios controlados. Muitos cristãos que não têm um bom sono. Insatisfeitos. Casais insatisfeitos. Filhos insatisfeitos. Como que nós vamos ter uma vida abundante? Porque aquele que está em Cristo, aquele que vive para Ele, aquele que entende os propósitos dele, é diferente do mundo. Do mundo. Deve ser diferente. O mundo não tem foco. Vai vivendo. Ele não olha para a cruz, ele olha para o mundo. O mundo é que vai ditando as regras. Vai se amoldando ao mundo. Vai estar na moda agora. É assim. Mas a palavra diz que nós devemos agir de que forma? Estando aqui nessa terra, não se conformando com este mundo, mas transformando pela renovação da mente, para você viver, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não tem menos do que isso para você. Menos do que isso não aceita na sua vida. Uma vidinha, um negocinho, vai empurrando com a barriga. Não, nós temos o céu dentro de nós. O céu dentro de nós. Não é o espírito do Zé Pilinto, do Exu Caveira, do Preto Velho. É o Espírito Santo em nós, que gera amor, gera compaixão, gera vida. E essa compaixão faz você amar primeiro sua família. Sua família. Sua esposa, seu marido, seus filhos, sua parentela, viver bem. E os irmãos. Você ter prazer, vamos ao templo, né? Vamos lá na igreja. E nós vamos... Agora não pode se abraçar, né? Mas estar junto, adorar a Deus. Sabe? Estou visualizando aqui essa igreja no mundo, um louvor bem tocado, povo santo, amém? Invadindo as nações. Sabe o que Deus falou uma vez aqui no púlpito lá na Nova Aliança? O último culto que a irmã Docas esteve presente e depois de algumas semanas ela faleceu. Deus disse que ele tinha separado essa cidade para ser uma cidade missionária. E às vezes você pensa, como? Ué,
Fica muito mais rápido agora pelas lives. Muito mais rápido. Você tendo compaixão pelas pessoas, porque o Espírito Santo gera isso. O Espírito Santo gera em você um amor pelas vidas que você não mede esforços. Um amor pelo seu esposo, mesmo que ele seja um chato. Um amor pela sua esposa, um amor pela sogra, um amor por toda a família. E você vai tendo paciência, graça, sabendo que hoje eles estão com você, amanhã você não sabe nem se você vai estar. Que tudo passa, e ficam-se o quê? As casas. Tem casas aí que quando eu ando pelas ruas, do tempo que eu era criança, que eu ia na escola, tá do mesmo jeito. Onde estão essas pessoas? Se foram. Tudo vai ficar. Onde você está investindo sua vida? Naquilo que é pó. Aquilo que é eterno são vidas. O que não é vida é pó. O que não é vida é pó. Eu não sei como está a sua vida lá na sua casa. Se você vive uma vida... Porque se não vai bem em casa, não tem como correr. Não tem como entender o propósito de Deus. Que começa os embaraços. Sabe embaraços? Às vezes você não administra bem o dinheiro e você fica pensando, como que eu vou fazer com essas dívidas? Aí você só pensa em dívida, todo tempo, em dívida. Eu aprendi a ter e a não ter, né? Se é algo que a gente não se preocupa mais é com dinheiro. Porque eu tenho tudo, eu sou a mulher mais rica do mundo. Mais rica! Tem alguém mais rico aqui? Tem? Tá? Eu sou mais... Dá um grito aí, quem é mais rico do que eu? Eu tenho o Senhor dos Senhores, Ele é meu Pai, Ele é o dono do mundo, do céu e da terra. Ele confia vidas nas minhas mãos e eu não troco isso por nada. Por nada. Por nada. Eu vou trocar o tudo por nada, por pó. Eu vou trocar o Rei dos Reis para o Deus falido desse século chamado Satanás. Que ele já construiu o inferno só para ele, não para você. Comece a tirar a fita cassete da sua mente velha e coloca um pendrive aí. Renova a sua mente. Começa a valorizar aquilo que é eterno. Deixa Deus colocar ideias novas na sua mente, porque nós estamos vivendo tempos diferentes. Estratégias dos céus para você cuidar de pessoas e renovar mais o amor lá dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos. Porque nada traz mais embaraço na nossa vida do que problemas não resolvidos dentro de casa. Te segura. Você não tem autoridade para ajudar o outro, porque o problema hoje nas nações, povos nativos ou não, é dentro de casa. Muito problema familiar. Mas porque estão focando o mundo, estão deixando o padrão do mundo moldar a família. Quem molda a nossa família é a Bíblia, é a palavra de Deus, são os princípios da palavra. Seu casamento, a educação com seus filhos, no seu trabalho, em tudo que você vai fazer. Tudo é a palavra, não é o mundo. E a Bíblia ainda fala, esse texto fala assim, olhando para quem? Olhando para quem? Para o seu passado?
Se você olha para o seu passado, você anula o efeito da cruz na sua vida. Porque Ele já te perdoou, já te liberou para você ser nova criatura. E você se perdoar e ser perdoado, você entregar todas as suas culpas, tudo lá na cruz. Pecado, passado, é na cruz que deve ficar. Onde você deve deixar seu passado? É na cruz. Olhando para o futuro, você está olhando para o seu futuro, ai meu Deus, o que será? Não, futuro nem existe. Existe hoje. É hoje. O que eu posso fazer de melhor hoje? O que eu posso fazer de melhor para o meu esposo hoje? Para minha esposa, para os meus filhos hoje? O que eu ainda preciso pedir perdão? Que eu ainda nunca pedi? O que eu ainda preciso perdoar? Olhar para quê? Para a pandemia? Que tem desafiado a ciência. Olha para Ele e confia nele, a sua vida e a da sua família. Viva intensamente hoje. Se você viver é para Ele, se você morrer é para Ele. Para Ele, tudo para Ele. Olhar para quem? Olhar para quem? A nossa esperança não deve estar em presidente nenhum. Devemos orar sim as nossas autoridades, mas a nossa esperança está nele. E não espere nada, espera nele. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então, mais do que nunca, nós temos que fazer a vontade de Deus, não a minha, não a sua. Vasculhar o seu coração, esquadrinhar seu coração, falar: Senhor, será que eu estou formatada? Será que eu não me enxergo? Me ajuda. Me ajuda. Para eu correr mais. O que está me embaraçando? Qual é o pecado, Senhor? Às vezes as pessoas costumam com pecados, acho que é natural. Não tem nada demais, uma pornografia aqui. Tem. Eu nem tenho tempo de contar para vocês o prejuízo que faz uma pornografia. Olha que esses ossos meus aqui são, né? Dá para ver bem, né? Pornografia mesmo que eu desse um soco no seu cérebro e a minha mão entrasse na sua massa aí, cerebral, e marcasse. É assim. Mas eu nem consumi sexo assim, corpo a corpo, só foi virtual. No mundo espiritual não tem essa não. Consumado. E a Bíblia fala que só de você olhar cobiçando você já adulterou. Quantos casamentos desfeitos por causa do mundo virtual? Sabe, o mundo está lá fora desprotegido, sem ser avisado que isso é um perigo. Mas nós, o povo de Deus, que tem o Espírito Santo, nós estamos bem avisados. O simples, aquele que não conhece, passa e sofre o dano. Mas o povo de Deus não tem desculpa. Tem essa palavra maravilhosa para instruir a sua vida. Pastores incríveis. Sabe qual é o bom pastor? Bom pastora? Qual é a boa mãe? O pai bom é aquele que é chato, que pega no pé. Esse que é bom. Toda boa mãe é chata. Você acha seu pastor chato? Pois dê graças a Deus para a chatice, porque Ele zela pela vida de vocês.
Vocês devem todos os dias agradecer a Deus por essas vidas. E assim que der para abraçar, abraça muito. Mas ainda não dá, mas manda zap agradecendo. E eles não precisam forçar você a vir aqui. Tem cadeira vazia ainda aqui? Se a minha está aí, né? Mas se você não veio e falou que vinha, que pena. Sabe? Então tem a Bíblia, o Espírito Santo, pessoas de Deus que é Deus que levanta para cuidar, porque é muito, assim, é prazeroso, sabe? Cuidar de pessoas, mas é árduo. É muita responsabilidade. Então acata cada palavra que é ensinada e pratica na sua vida, no seu lar. No seu lar. No seu lar. O meu pastor é o bem. E eu sou pastora do bem. E nós somos pastores de pastores. E você deve pastorear a sua esposa também. E você deve pastorear seu marido também. Porque quem te conhece bem é quem convive com você lá dentro de casa. Mas com muita graça, com muito amor, um cuidando do outro. E os dois cuidando dessa herança maravilhosa que são os filhos. Mas tudo debaixo da graça, da presença de Deus. Sem brutalidade. Sem imposição ignorante. Porque todo bruto é fraco. O bruto que mostra autoridade, impõe autoridade pela brutalidade, é fraco. O forte é aquele que contém o seu domínio, né, suas emoções, e faz por amor. Sabe quando eu tenho mais autoridade com os filhos? Sempre tive assim, ó, olhando nos olhos e falando baixo. Eu não falei com você? Pronto. Porque senão o problema se torna não o problema, mas a sua reação. A sua reação. Os nossos maiores problemas, vamos dizer aí uma porcentagem, 90% dos nossos problemas não são os problemas, mas é a nossa reação errada. Digamos que é 10% o problema, e 90% por não saber, não ter sabedoria em resolver os problemas. Amém, irmãos? Então nós temos uma proposta dos céus para mim e para você. Será eu? A minha idade, eu sou muito jovem. Eu nem tenho uma faculdade. O que é que Deus vai propor para mim? Eu não sei quanto eu tenho. Quanto tempo eu tenho, pastor? Sabe, uma das pessoas que mais impactou a minha vida nos meus, vou fazer 60 anos, mas é 18, tá? Que mais impactou a minha vida foi um índio Banauá. O nome dele Bacá. Bacá significa quebrado. Até ele quebrar o braço, ele tinha um nome. Ele quebrou o braço. E a palavra Bacá é quebrado. Então começaram a chamar ele de quebrado. Ô quebrado. E nós conhecemos ele, né? O braço dele assim. Ele não dobrava porque não tinha ninguém para cuidar dele. Não tinha hospital, nada no meio da selva, né? Então consertou quebrado. Ficava reto assim. E tinha filho, esposa. E só tinha um rapazinho solteiro, 2 filhas casadas. E genros, caçadores. Ele não precisava caçar mais, tá?
Porque é da cultura os genros cuidar, fazer roças também para o sogro, tá bom? Então eu não sei como funciona ainda aqui. O genro cuidar do sogro, né? E da sogra, fazer um roçado maior para honrar, né? E aí eu via, né? Eu percebia que eu e o Ben, a gente fazia roça também lá. O roçado do Bacá era o maior. Eu não via o filho ajudando, eu era adolescente. E ele com aquele braço reto, derrubando aquelas árvores com machado, usando facão. E tinha muita banana, muito abacaxi. Falei, mas só são 3 na família, ele, o adolescente e a esposa. Para que tanta roça? Fazia sempre farinha. E ele torrava a farinha assim, né? Eles usam um tipo de um remo. Fazia assim com o braço, né? Todo reto assim, para torrar a farinha. Ia pescar, caçar. Ele ainda... Será que Deus está na vida dele? O que você acha? Deus está nas nações, em todas as nações. Não tem nação que Deus não está. O que falta em algumas nações ainda é a revelação de quem Jesus Cristo é. Mas Deus está lá. Deus está lá. E eu ficava assim, e ele dava o melhor. Aí quando os homens iam caçar, não conseguia a caça, eu vi os filhos indo para a casa do Bacá e descendo com a cuia cheia de farinha, com uma penca de banana ou um abacaxi. E eu era de tardezinha, aquelas crianças subiam para ir na casa do Bacá. Toda a comunidade sabia. Se eu não conseguir caçar, eu sei quem pode me ajudar. O que o Bacá te ensina? O que o Bacá te ensina? Ele tinha tudo para não trabalhar mais e a aldeia toda sustentar o Bacá. Mas ele tinha um coração de Deus. Ele fazia roça para as pessoas, para alimentar as pessoas. Quantas farinhas e bananas eu ganhei do Bacá, que no começo nós não tínhamos. O Ben ainda estava aprendendo a caçar. Vocês pegavam o passarinho para se divertir, mas no começo lá o Ben matava passarinho com estilingue para a gente comer. E ele vinha com um punhado de passarinhos. Eu tinha uma dó e eu tirava as peninhas, tirava o buchinho bem pequenininho e eu colocava inteiro na panela. O passarinho ficava rodando, cozinhando dentro da água. Mas o Bacá me ensina que não existe barreira para eu cuidar do outro. Não tem desculpa nenhuma para eu não cuidar do outro. O ministério do Bacá, fui eu que ensinei? Foi o Daniel? Ele tinha um coração bom, sensível. Mas eu quero servir a minha gente. Quero servir. Então não tem desculpa. Não tem. Dinheiro. Será que às vezes a pessoa, o embaraço dela não é a falta de dinheiro, mas é o excesso. Porque ela quem tem dinheiro quer mais e mais e mais e mais. Tem uma casa, não vou fazer outra agora. Para quê? Você já perguntou para Deus por que Ele te deu o dom de você ganhar dinheiro? Eu tenho uma amiga no Brasil que ela vai apoiar um orfanato no Líbano. Você viu as coisas que tem acontecido lá, que aconteceu? Não tem barreira. Você pode falar, Senhor, como é que eu posso ajudar essa galera aqui em Santa Rita que está jogado nas drogas?
Hora que Deus vai te dar uma estratégia. Vai. Vai te dar trabalho? Dá, porque amar de verdade dá trabalho. Nada que eu fiz até hoje não me deu trabalho. Mas eu estou aqui para quê? Para me folgar? Não! É para arregaçar as mangas e correr! E correr! Com paciência, porque às vezes dá vontade de, Porque nós somos carne e osso. Mas enquanto eu tiver vida, eu quero me gastar cuidando daquelas piores pessoas que ninguém quer. Você gosta de pregar? Claro, gosto. Mas o que mais me dá prazer hoje é cuidar daquelas crianças que não têm pai, que tem muitas vezes um padrasto que abusa, que não tem onde fazer as suas necessidades básicas, que não sabe o que vai comer daqui a pouco. Essas. Eu quero me gastar com elas. Mas se você quiser me ajudar, você pode ajudar até daqui. Mas se quiser ir para lá também, se o pastor te abençoar, e se você já é uma bênção aqui, nós vamos abrir um trabalho lá. Tem um monte de invasão ainda. Não precisa botar a placa não. Placa atrapalha. Vai servir. O que você não pode é estar desocupado, sabe? Desocupado, ele vai trazer problema para ele mesmo, para sua casa. Ele vai ficar ocioso. Uma esposa não é suficiente, um marido não é suficiente. Os filhos se tornam um peso. Porque para que Deus vai estar aí se você não só quer Ele para resolver seus problemas? Nós estamos aqui para servir a Deus. Deus não existe para te servir. Você existe para servi-lo. Você existe para servi-lo. Não tem graça nenhuma você servir a si mesmo. Nenhuma. Aliás, eu nem sei mais. Tentando me cuidar aqui, indo no médico, fazendo os exames. Precisa, cuidar desse corpo. Mas a gente às vezes esquece de si próprio para cuidar dos outros. Mas tem que ter o equilíbrio, A gente se cuidar e cuidar do outro. Então nós estamos correndo, sabe? Nós estamos nesse caminho e nós estamos olhando para Ele, para aquele que desprezou as afrontas, que fechou os olhos para aquelas cobras, aquelas serpentes, que tapou os ouvidos de tanta chateação com aqueles fariseus. Eu tenho uma missão aqui para cumprir, correndo e correndo. E no final dessa carreira, quem vai estar lá para nos receber? Quem? É Ele. É Ele. Que horas? Não sei. Pode ser minha última pregação, Pode ser seu último culto. Por isso que eu não posso perder tempo com besteiras, com pecado que Ele já levou na cruz, com problemas, com embaraços. Tem gente que se dedica a vida toda só cuidando de casa. E quando você morre, as suas coisas serão distribuídas. Você não sabe nem para quem. Eu cuido da minha casa, cuido das minhas coisas, mas isso não toma 100% da minha vida. Não toma. Jesus está lá, esperando você. Está lá esperando para colocar uma coroa na sua cabeça, para dizer: vinde benditos o meu Pai. Pode entrar para sempre. Fica de pé. A maior injustiça
A maior injustiça que um ser humano pode cometer nessa terra é ele não viver para Deus. É injusto, porque ele viveu para você. Ele custou a sua vida, custou a vida dele. Para Judas foi 30 moedas de prata. Jesus custou para ele. Olha, 30 moedas de prata. Mas o que custou para ele foi a nossa vida. Qual o valor que você dá para ele? De fato. Qual o valor? Qual é o investimento que você faz da sua vida, do seu tempo, de buscá-lo, de você cuidar de gente? Porque quem não ama a Deus não tem como cuidar de gente, não tem nem como se amar. Quanto ele vale para você? Quanto ele vale? Eu vou orar por vocês, amém? Nós não podemos aglomerar, não podemos chamar ninguém aqui, mas você pode se ajoelhar se você quiser, né, pastor? Se você quiser se ajoelhar, pode. Você pode se render a Ele como você nunca se rendeu. De repente você se entregou com reservas para Ele. Toda a sua vida é com reservas. Primeiro sempre as tuas coisas em primeiro lugar e depois um restinho para Ele. Senhor, nós estamos diante daquele que venceu. Nós estamos diante daquele que merece toda a nossa entrega. Nós estamos diante daquele que nos resgatou com a sua própria vida. Senhor, eu coloco diante do Senhor esta cidade, as igrejas, esta igreja, toda a liderança, cada membro. Coloco esses que estão aqui presentes nessa manhã, aqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão espalhados por esse país, assistindo, Senhor. Senhor, nós queremos olhar para Ti e que os nossos olhos não se desviem, Senhor, para nenhuma direção que vai nos afastar de Ti, da Tua vontade, Senhor, porque nós queremos estar seguros, queremos investir a nossa vida naquilo que nos traz segurança de fato, que é o Teu reino, o Teu reino, o Teu reino inabalável, o Teu reino inabalável. Nada pode abalar o Teu reino, e nós fazemos parte desse reino, nós fazemos parte deste exército vitorioso, que é o Senhor dos exércitos, combatendo as trevas. Senhor, o Senhor está olhando para essa cidade nessa manhã, e o Senhor está colocando no coração de cada um aqui o desejo de se aproximar mais de Ti, de impactar o mundo, Senhor, com a Tua glória, com a Tua presença. Senhor, usa essa igreja, Senhor, para impactar esta cidade, para impactar o Brasil, para impactar as nações, meu Deus. Aqui estão homens e mulheres, Senhor, queridos, preciosos,
Senhor, olha para as suas famílias, para os seus filhos, para os seus casamentos, meu Deus. Oh, meu Deus. Senhor, vem abalar a estrutura dessa cidade, Senhor. Que vem agora, ó Deus, trazer conversões em massa, Senhor. Senhor, gera avivamento nesta cidade, para essa cidade ajudar o mundo, Senhor. Porque essa, Senhor, essa é a tua vontade. Usar esta cidade para ajudar o mundo, Senhor. Que seja assim, meu Deus. E vem o óleo da alegria sobre cada um aqui. Aquele que está depressivo, aquele que está sem esperança, aquele que está enfermo, aquele que está angustiado. Em nome de Jesus Cristo, oh Espírito Santo, arranca aquilo que é maligno, arranca aquilo que é físico. Em nome de Jesus, meu Deus. Envolve com seu manto de graça, o seu manto que traz cura, o seu manto que gera alegria no coração, o seu manto que gera santidade, Senhor, temor a Ti, Senhor, reverência a Ti, Senhor. Oh, gera nessa manhã e faz a Tua vontade, e a vontade do inimigo não prevaleça, mas a Tua vontade. Tua vontade, Senhor. Tua vontade prevaleça nessa igreja, nesta cidade. E através dessa igreja, Senhor, para as nações. Porque o Senhor prometeu que iria enviar missionários daqui, dessa cidade, para as nações. Então nós estamos aqui para Te obedecer. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença, meu Deus. Tua presença, a Tua presença que gera alegria, que gera cura, que gera paz, que gera paz. Obrigado, Senhor. Só olhar pra mim, me afasta do amor. Obrigado, meu Deus. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim, me afasta do amor. Eu quero amar como Tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Quero estar em meio à multidão de curados e remidos. Oh, Jesus, onde Tua glória. Eu quero estar, eu quero amar como Tu amas. Fala pra Ele, Se importar aqueles que estão se perdendo, fazer obras maiores pro Senhor. Quero estar No meio da multidão, meio à multidão dos curados e remidos. Oh, Jesus, isso que vale a pena. onde Tua glória